Olá, boa noite pessoal. Pessoal, eu cometi um erro no vídeo anterior. No início eu falei que era o quinto capítulo da minha vida, mas não, era o sétimo. Eu coloquei sétimo na legenda, mas eu falei quinto. Tá certo, gente? Desculpe aí. Então agora eu vou fazer o oitavo vídeo comentando a história da minha vida, continuando da onde eu parei do vídeo anterior, né? Que eu estava já morando no casarão antigo, no, no sítio do tio Darcy Maestre, né? Aonde meu pai tinha comprado a metade do sítio dele. Mas nós moramos no casarão dele, né? Um casarão antigo, mas muito bonito. Eu gostei muito com a ideia de morar naquele sítio, porque a casa era bem aconchegante, apesar de ser uma casa bem velha já, mas muito velha mesmo. Devia ter uns 50, 60 anos já de existência, mas a madeira muito boa, o telhado, a cobertura boa também. Então, pessoal, lá tinha também alguns pés de frutas, que produziam frutas, não era muito, mas tinha. Tinha pessigueiros, pessigueiros comuns, mas muito gostosos. Todos os anos eles carregavam pêssegos sadios. A gente comia eles, tirados, apanhado dos pés, e minha mãe fazia muito doce de pêssego para passar no pão. Fazia também conserva, né, guardar para quando não tivesse, a gente tinha pêssegos em caldas para comer, né? Que antigamente todo o pessoal do interior ainda até hoje fazem esse tipo de coisa, né? É bastante interessante fazer isso. E também tinha canavial, tinha bananeiras comuns, bananas comuns, mas tinha, né? Somente nos fins de anos, no verão, elas produziam banana e a gente colhia elas no ponto bom de início pré-madura, trazia para casa para que os passarinhos não comessem, amadurava em casa e a gente comia, né? Também dava para fazer doce delas para passar no pão. E a minha mãe aproveitava tudo essas coisas assim que ela podia fazer e fazia, né? Porque quando não tinha, daí a gente tinha para comer, né? Fosse tanto na conserva como no doce, né? Para passar no pão, na geleia, doce, etc. Beleza, gente? Pois bem, então tá, vamos agora ao conteúdo que fala da minha vida, dos meus pensamentos e dos meus sentimentos, tá certo, gente? Pois bem, então eu tinha falado no final do vídeo passado que nós já estávamos matriculados na escola. O Batista, eu e o meu primo Luiz, que morava com nós já há muito tempo, né? A gente ia na escola todos os dias. Tinha anos que a gente ia na parte da manhã. Tinha anos que a gente ia na parte da tarde. Isso dependia do rodízio de classes lá que a professora-chefe fazia, a dona Alice Bernardi Rubin, né? A professora mais antiga e muito experiente já, professoras há muitos anos, né? Pelo princípio, quando nós começamos a ir na aula, era só ela. A escola era um salão bem grande. Lá na frente tinha 4 quadros negros, né? Antigamente chamava-se quadro negro, né? Hoje chamam lousa, né? Mas já quase nem usam tanto a lousa, né? Porque agora é tudo por videocassete, né? Pendrive, etc, né? E computador. Mas vamos deixar isso de lado, porque na minha época essas coisas não existiam, ninguém sonhava com isso, né? E então era quadro negro mesmo, né? Tinha 4 quadros lá na frente, na parede do fundo, onde ficava a mesa da professora. E tinha 4 fileiras de classes, né, para os alunos sentar. Eram classes de 2 em 2 alunos, né?
aquele sistema bem antigo. E daí tinha o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e quarto ano. Eu estava indo no primeiro ano ainda, né? No primeiro ano forte. Lá no Rio Verde eu fiz o primeiro ano inicial. Eles consideravam assim primeiro ano fraco, né? Daí no Tateto eu já estava indo no primeiro ano forte. Que, segundo a professora, eu já podia ir para o segundo ano, mas a mãe achou que não, que eu tinha que fazer o primeiro ano forte e a professora respeitava os pais e, e fazia o que os pais gostariam que fosse feito, né? Pois bem, o Batista, meu irmão, já estava no quarto ano, no último ano. O Luiz, meu primo, estava no primeiro ano também. E então era muito bom quando era na parte da tarde. Quando era na parte da manhã, no verão era bom, mas no inverno era sofrido, porque nós não tínhamos calçado nos pés para ir na escola. O, a gente andava só de pé no chão. Em tudo que, por toda parte onde andava era de pé no chão. Na roça era de pé no chão, quem ia na roça, né? Eu não ia na roça porque eu ficava em casa cuidando das gêmeas do Pedro, meu irmãozinho que ainda não tinha um ano. Não tinha um ano já, um aninho já tinha. E então a gente ia de pé no chão. O sofrido era no inverno, gente, quando eu estudava de manhã. Às vezes tinha que levantar cedo, não é? Que nem o Batista tinha que levantar cedo, ajudar a tratar as criação, tudo, para depois tomar o café e ir para a escola, né? A escola começava às 8 horas, mas a gente tinha que sair de casa lá pelas 6h30, 7 horas, para chegar com tempo, não chegar atrasado na escola, porque ali era um pouquinho distante, né? Dava um bom tempo. Agora vocês imaginem, gente, a gente criança, com pouco agasalho de frio, usava calças curtas. Eu não usava calça comprida. Eu levei muito tempo para usar calça comprida. O Batista usava, mas eu não usava. O Luiz usava porque quando ele saiu da casa da minha avó para ir morar com nós lá no Rio Pocinho, ele tinha roupas boas e também tinha um sapatinho velho, mas tinha, né? E eu e o Batista era de pé no chão. Era de pé no chão, eu de calças curtas, nós não tínhamos blusas boas para se agasalhar do frio, nós tínhamos camisas é, de um tecido chamado pelúcia, né? Eu acho que quem tem a minha idade e vai assistir esse vídeo aqui vai lembrar da época da pelúcia. Então a pelúcia era um tecido que por dentro ele era peluciadinho, por fora era liso, mas por dentro era apeluciadinho, né? E, e a mãe comprava esses tecidos para fazer camisa para todos nós, para todos. Para o Batista, para mim, para o Chico, para as gêmeas. E eram nossos abrigos de inverno. Era sofrido, gente. Era muito sofrido você levantar cedo, né? Com geada, naquelas épocas fazia invernos frios, rigorosos pra caramba. E, e a gente tinha que levantar cedo, sair descalço, pisando naquela geada frio, naquelas terras congelada, fria. Você chegava na escola com teus pés vermelhos, doído de frio, com os dedos duros do pé que não podia nem mexer. E das mãos também, né? Das mãos também. Ficava tão geladas as mãos que os dedos ficavam difíceis de movimentar. Então vocês pensem no quanto que era sofrida a vida nesta época. Gente do céu. E naquela época dava geada de fazer cascão no chão. Às vezes dava 15 dias de geada a fio, né? E depois, daí dava uma boa temporada de tempo bom, sem geada, mas o frio era igual, né? O gelo era igual. E lá naquela região de Itatetos é muito frio até hoje, porque fica bem pertinho da Argentina, e a Argentina é um país frio pra caramba, né?
Então por isso que era diferente daqui, por exemplo, ou lá de São Paulo, como futuramente eu morei em São Paulo. Lá era cabuloso o frio. Mas mesmo assim a gente suportou, a gente aguentou e tal, né? E, e nós íamos nos quantos, porque lá no São João Maria, que era o antigo vizinho nosso lá de Tiradentes, que nós se encontramos lá, ele tinha 3 filhos que ia para a escola. Tinha a, o Assis, a Leontina e a Isilda, que era a mais velha, tinha o apelido de Negrinha. Eram todos brancos, mas ela tinha o apelido de Negrinha, apelido da mãe dela, né? Então, daí mais 3 lá em casa já dava 6 alunos, né? E daí ali no seu barreiro tinha mais 3, tinha o João, o Getúlio e o Nelsinho. Então nós já dava 9, né? 3 e 3, 9. Nós ia num grupinho de 9 alunos, tudo juntinho, pertinho um do outro, conversando, dando risada, contando caos, contando história. Chegava na escola gelado, que se a gente desse um coio, se desse um tropeção numa pedra, acho que o dedo quebrava de tão gelado, tava que nem pedra de gelo mesmo. Mas nós chegava na escola, a professora sentia, via que tinha muita criança assim, com pouco agasalho, descalço e frio, estavam congelados. Daí ela não recolhia para dentro da sala, ela recolhia num outro lugar lá, que não tinha ninguém morando, tô pertinho da escola, do lado da escola, e tinha, não tinha assoalho, era chão, e aí ele fazia fogo, vários lugares, fogo, e ali se formavam os grupos em redor do fogo e ficava se aquecendo, né? Porque não se aguentava o frio. Ficava perto do fogo até o sol esquentar um pouco o sol. Daí quando esquentava o sol a gente ia para a sala de aula. E enquanto estava ali ao redor do fogo, ela ensinava alguma coisa por ali mesmo. Ela ia tomando os cadernos, ver a lição de casa, pedindo para que os alunos maiores lessem o que eles fizeram em casa, na lição de casa, e assim por diante ia, né? Daí quando o sol se erguia um pouco no nascente, que pegava a escola, daí nós passava para dentro da escola para trabalhar e estudar usando os quadros negros, né? E mesmo assim eu não desanimava da escola, eu gostava da escola. Era o que eu mais queria na vida, era estudar, né? E, e a professora Dona Alice, quando nós chegamos a morar lá no local, que os vizinhos perguntavam para a mãe se tinha criança para pôr na escola, a mãe dizia sim, tem 3 para pôr na escola. Daqui mais uns anos 4, porque daí o Francisco também vai, quando ele pegar a idade ele vai. E as vizinhas diziam assim, Dona Darcília do céu, a professora do Tateto é braba, é braba. Qualquer coisa que um aluno faça de errado, ela desce a régua, ela surra com uma régua, ela dá reguada na palma da mão, ela dá reguada na cabeça. É um bicho de ruim. Daí a minha mãe ficou meio assim, né? Mas fazer o quê? Tenho que pôr na escola. Eu não posso deixar de não pôr meus filhos na escola, tem que pôr. Eles que se comportem direito para não apanhar, né? Eu me comportava direitinho. O Luiz também. Agora o Batista já não. O Batista já era meio esculhambado para criar confusão. E de tanto que chegou um certo tempo, meu pai teve que tirar ele da escola porque começou a haver muita reclamação de briga dele com os alunos na volta para casa. Não com os alunos que acompanhavam nós até nossas moradas. Era de uma outra linha, de uma outra localidade, mas que esses alunos vinham junto com a gente até uma altura, e ali o Batista provocava, o tal de João do Seu Barreiro também provocava e se atacavam no cacete. Daí começou a ter muita reclamação lá para o pai e para a mãe.
Daí o pai tirou o Batista da escola dizendo para ele, olha, eu te ponho na escola para estudar, não para brigar. Se você que vai na escola só para brigar, então vai para a roça trabalhar que você é melhor. Daí foi o que aconteceu. E eu e o Luiz continuamos na escola, fomos um bom tempo na escola. Até que chegou um ponto, daí a mãe tirou o Luiz da escola, porque ele não aprendia, não aprendia. E a dona Alice começou, e a dona Alice não judiava dele, porque percebeu que ele tinha um pouco de dificuldade para as coisas, né? Daí a dona Alice um dia conversou com a minha mãe e disse assim, Dona Darcy, Dona Stolaski, ela nem falava Darcília, Dona Stolaski, por causa da nossa naturalidade, né, Stolaski. Dona Stolaski, aquele seu filho lá, o Luiz, eu acho que ele não vai aprender tão fácil. Eu acho que é melhor a senhora segurar ele em casa mais um tempo, quando ele tiver mais idade, daí a senhora põe na escola para ver se ele aprende. Porque agora ele não quer aprender, ele não faz as lições, ele não copia nada da lousa. Eu passo lição no caderno dele, ele não faz. E ele só fica brincando dentro da sala de aula. Não, não incomoda, mas ele só fica brincando e não faz nada. Daí minha mãe tirou ele da escola também, daí ia só eu. Até que o Francisco tivesse no ponto de ir junto. Depois, quando o Francisco esteve no ponto de ir junto, daí eu tinha o Francisco para ir junto comigo. Mas eu fui bem na escola, graças a Deus, né? Sempre comecei bem e fui até o quarto ano do primário bem. Com a dona Alice, sempre com a dona Alice. Nunca apanhei dela, nunca ela me bateu, nunca ela me chamou atenção, ela nunca me xingou como as outras mães falavam que ela era um bicho de braba, né? Mas ela era braba para quem merecia, né? Porque ela queria ensinar e queria que os alunos aprendessem. Pois bem, até algumas irmãs da minha mãe que tinha também crianças da minha idade e da idade um pouco mais novo que iam na escola, tinha problema com a dona Alice porque eles aprontavam, né? E a dona Alice não perdoava. E tinha bastante problema, né? Às vezes as minhas tias iam lá reclamar para a dona Alice porque ela bateu no fulano, no ciclano e tal. A dona Alice contava e as minhas tias ficavam braba e tal, né? E assim acontecia, mas daí não adiantava, tinha que deixar. Mas não demorou muito tempo, daí foi aumentando muitos alunos, de ano para ano, daí a dona Alice não conseguia mais dar aula para todos dentro de uma única sala. Daí ela teve que ir na prefeitura pedir para o prefeito arrumar uma professora que daí se dividia as turmas, né? E fazia um período de manhã e um período à tarde. E daí o prefeito arrumou uma professora para vir dar aula lá na escolinha do Tateto. Cidade antiga, cidade velha, parecia cidade de Bang Bang, né? E daí foi o seguinte, um dia apareceu a professora, depois de uma férias no começo de um novo ano escolar, e a professora que apareceu era a filha do seu Pedro Gadziski, lá do Rio Verde, do primo do meu pai. E ela era minha parente, a professora Maria. Maria era o nome dela. Essa Maria estudou num colégio de freira, eu acho que ela chegou até a ser freira e desistiu, veio embora para casa dos pais. E daí virou professora ali na região. E ela foi dar, a primeira escola que ela foi dar aula foi lá no Tateto. Então daí a dona Alice dividiu a turma, né? A metade para a terceiro e quarto ano para Dona Alice, e o primeiro e o segundo para Maria, né? E foi interessante, né? Minha parente virou professora na escola onde eu estudava. Os fins de semana ela ia lá em casa, ela passava lá em casa, daí, com nós, com a mãe e com nós lá, a Maria, né? Pois bem, gente. Então a vida não era fácil, a vida era sofrida. Merenda nas escolas, como hoje, não existia, nem se sonhava. Então tinha que levar merenda de casa. Nós, às vezes, tínhamos merenda para levar, né? E às vezes não tinha. Então a gente, quando a gente tinha, a gente levava e na hora do recreio comia a merenda que levava. Mas quando não tinha nada em casa para levar, daí a gente ficava de olho grande vendo os outros companheiros e amigos
comendo e nós não podia comer, não tinha para comer. E às vezes tinha pão. A gente levava pão com doce de pêssego passado, isso quando tinha. Quando não tinha pão, a gente levava batata doce assada. Muita gente, muitos alunos levavam batata doce assada. Tinha alguns alunos que levavam até ovos cozidos, tipo um ovo cozido, 2 ovos cozidos, batata doce, polenta com queijo. Pode uma coisa dessa, gente? Era o que nós, a nossa merenda era o que a gente tinha em casa, levava. Polenta sapecada na chapa, ou na frigideira, com um pouquinho de gordura, e queijo, né? Ou às vezes tinha alunos que levava só queijo puro, né? Mas levava alguma coisa para comer. E também às vezes levava fruta. Na época de fruta levava pêssegos, levava banana, levava laranja, muita laranja se levava. E era gostoso, gente, era gostoso, não era ruim. Às vezes até as professoras, quando a gente levava pêssego, até as professoras às vezes pediam pêssego pra gente, né? Você era banana, banana. E era bastante interessante, né? Isso foi logo no começo, quando a gente veio morar no Tateto. E o triste que era, gente, também, eu como criança sofria muito, e às vezes eu ficava pensando assim, comigo mesmo, daí eu lá já tinha 9 anos, estava bem crescidinho, né? Eu pensava comigo mesmo, como é triste ser pobre, gente do céu, é triste ser pobre. Eu pensava comigo. A gente via a maioria dos alunos ir para a escola bem agasalhado, calçadinhos, com os pés calçadinho, meia, e a gente com roupas bem pobrezinhas, bem frágil para frio, né? De pé no chão. Eu olhava os meus coleguinhas, aqueles bem vestidinhos, né? Principalmente aqueles que moravam na vila. Tinha os filhos dos lojistas, filhos dos donos de bar, filhos de donos de bodega e assim por diante, né, gente? Tinha filhos dos patrulheiros que trabalhavam na estrada, que trabalhavam pela prefeitura, né? Moravam lá no Tapeto. Tudo bem calçadinho, bem agasalhadinho, com roupas quentes, e a gente de pé no chão, com roupinhas bem fraquinhas para frio, calça curta, pelo joelho, né? E, e me dava tristeza de me sentir não, de ser pobre, porque a gente era pobre mesmo, e nem tinha muita roupa para vestir, nós tinha poucas roupas para vestir, era sofrido, gente. E às vezes eu pensava assim, por que que a gente é pobre? Por que que Deus fez a gente pobre, né? Tudo aquelas coisas de criança que uma criança pode pensar, que vinha na cabeça, eu me perguntava, né? E o mais ruim de tudo era quando chegava Natal, Páscoa, daí que era sofrido. Você ia na casa dos vizinhos, as crianças dos vizinhos na Páscoa, por exemplo, né? Todos contentes e felizes vinham mostrar pra gente os ovos de chocolates e mais doces e balas e mais balas. Ganhou do coelhinho, porque o coelhinho veio ontem à noite e deixou aqui para nós e tal, etc, etc. Ovos de chocolates e barras de chocolates e vários tipos de doces que existia na época, não é? E a gente não ganhava nada, nenhuma balinha a gente não ganhava, gente. Era sofrido, era triste. Ainda bem que daí os vizinhos, filhos dos vizinhos, a gente ia passear no dia de Páscoa na casa deles, né? Porque as mães antigamente faziam bolachinha, faziam bolo, faziam cuca para servir para a família e também servir para visitas, se no caso tivesse visita. Então a gente ia passear no vizinho na Páscoa ou o vizinho vinha passear lá em casa. Essas coisinhas tinha para servir para os vizinhos e os filhos do vizinho, né? Bolo, bolachinha, cuca, né? Mas
balas e bombons e ovos de chocolate a gente não tinha. Se fosse na casa do vizinho, os filhos dos vizinhos davam alguma coisinha pra gente, mas se eles fossem em casa não tinha. E era triste. E aí, às vezes eu perguntava pra mãe por que, que o coelhinho não vinha lá em casa trazer ovos de chocolate pra gente. E a mãe falava, né? Enrolava e tal, né? Pra, pra a gente ficar conformado, né? Com o caso, né? E Natal era pior, porque de Natal era brinquedo, né? A gente ia na casa do vizinho, os filhos do vizinho, todos eles com carrinhos de plásticos, né? Bonitinho, pareciam de verdade, né? Caminhõezinhos, ônibus, fusquinhas, caminhonetinhas, jipes, aviãozinhos, né? Tudo bonitinho, coisa linda. Ganhavam Papai Noel de chocolate aí, de, de 30 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros de altura, né? Era só Papai Noel de chocolates. E a gente não ganhava nada disso, gente. Não ganhava nada disso. Era a coisa mais triste. Era triste a gente ser pobre. Tinha que dar graças a Deus de ter uma roupinha para cobrir o corpo e de ter o alimento todo dia, café, almoço e janta, e alguma coisinha para comer fora de horas. Mas essas ilusões de Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, não existia, gente, não existia. E era triste a gente ver as outras crianças todas felizes, contentes, alegres, e a gente não tinha essa alegria, só tinha tristeza, né? Só tinha tristeza. Pois é, gente, então é assim é a vida da gente, né? E eu era uma pessoa, eu fui uma criança muito sensível a tudo, até hoje eu sou. Eu não gosto de ver sofrimento de ninguém. Agora, eu não sei porque se, talvez seja porque nós tivemos uma vida sofrida, começando, por exemplo, aqui nesse caso que eu estou falando, de a gente nunca ter uma Páscoa e nunca ter um Natal, né? Então, quando eu via pessoas, né, que tinha a mesma condições de vida que eu tive, eu sentia pena também. Eu sentia pena porque eu imaginava o que acontece comigo acontece com aquele outro, né? O que acontece com aquele outro foi o que aconteceu comigo, né? E era tão assim chato, vamos dizer, né? Que nós tínhamos parentes ricos, tanto do lado da mãe como do lado do pai, mas nem eles eram capazes de dar presente pra gente. Às vezes eles vinham visitar a gente no Natal, mas era no Natal, fim de ano, né? E eles não traziam nada pra gente. Não traziam nada. Não traziam uma mudinha de roupa, não traziam um calçadinho velho pra gente usar, não traziam um bom chocolate, um bom doce de Natal, ou um carrinho. Não traziam. Eles só compravam para os filhos deles, mas para outros, os sobrinhos, não. Então era sofrido, gente, era muito sofrido. Então aqui no Tateto, gente, eu cheguei ali com quase 9 anos, fiz 9 anos, e saí do Tateto aos 19 anos. Então ficamos 10 anos. Nesses 10 anos vai ter vários capítulos, várias histórias que eu vou contar para vocês de todo esse tempo que a gente ficou no Tateto, desses 10 anos que ficou. Pessoal, eu vou parar porque o vídeo já está em 30 minutos e não dá para fazer vídeo muito grande porque minha internet está ruim demais. Então, gente, eu vou compartilhar assim a caminhada da minha família e os meus problemas pessoais, os meus sentimentos pessoais. Ainda vai ter muita coisa triste sobre mim em relação a esses sentimentos e esse sentimento de ser pobre. Beleza, gente?
Deixe seus comentários aqui, deixe seu joinha, seu like e se inscreva no meu canal. Você que passar por aqui e assistir esses vídeos, se inscreva no meu canal e ative o sininho para vocês receberem notificações dos próximos vídeos. Beleza, gente? Fui, tchau. Um abração e um beijão no coração de todos vocês. Beleza? Eu só espero que vocês não vão chorar no fim da minha história.